Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 3 de junho. Agora na Espanha são 10 horas em ponto, no Brasil 5 horas da manhã em ponto. Gente, vejam o que a Bitcoin fez nos 5 minutos. Depois de desenhar aquela reguinha que estava antecipando um silêncio que ia redundar num grande esporro, a BTC ficou nervosa. Com a abertura dos futuros asiáticos, ela ficou mais nervosa ainda, mas acabou explodindo para cima. Lá no 6 horas, a gente consegue visualizar claramente a movimentação da Bitcoin, que só vai descansar em 72 mil dólares. Aqui no agora eu vou pular dos 6 horas para o gráfico semanal da BTC, ancorado na nossa grade de expansão logarítmica e exponencial. Gente, vocês vejam que a próxima parada da BTC, depois dessa corretiva, essa última corretiva da BTC, ela encontrou coerência com todas as corretivas desse ciclo. Vocês vejam que do topo, lá em chegou a bater 73, 777, do topo ao fundo dessa corretiva, a gente basicamente corrigiu 23,53%. Esse ciclo está ostentando corretivas entre 20% e 25%. O ciclo anterior ficou entre 30% e 35%, chegou a ter uma agulhada de 36 e pouco, quase 37% no ciclo anterior. A cada ciclo, as corretivas dentro de um bull run são cada vez mais tímidas, as pernadas corretivas. A outra grande corretiva desse ciclo, que foi aquela que se iniciou na semana de 10 de julho de 23, depois da BTC ter desenhado o fundo lá no patamar, chegamos a bater na mínima 15.476 na semana de 21 de novembro de 22. Depois a gente acabou desenhando um pump, fizemos a máxima em 31.804. A primeira grande corretiva desse ciclo foi de 31 para 24.900, que chegou a corrigir ali num patamar de 20,38%. Agora, a segunda grande corretiva foi a agulhada da semana de 29 de abril, onde a gente chegou a fazer na mínima 56,552, já acabamos desenhando um fundo e esse foi o final dessa corretiva. A partir de agora, gente, vocês não se deixem seduzir pelos Cavaleiros do Apocalipse, pelos criadores de FUD. Todo o ciclo se repete com a mesma novela. O que a BTC está em vias de protagonizar é aquele pump parabólico que vai levá-la para 100 mil dólares. Vocês têm que ter em mente o seguinte: a partir de agora, quando a BTC desenhar uma nova máxima de todos os tempos, em outras palavras, quando ela romper 73,777, ela vai explodir num pump espasmódico que vai desenhar aquela curva parabólica em direção a 100 mil dólares, a qual eu fico me reportando diuturnamente. O melhor de tudo isso é que as altcoins, a partir de agora, vão ostentar um desempenho muito melhor que a BTC. O gráfico da dominância indica isso. Agora eu vou pular lá para a dominância. Olha aqui, o gráfico da dominância indica que a gente já quebrou aquela LTA que estava impondo essa canaleta virtual de alta para a dominância. Lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. Só significa que as altcoins vão subir de forma muito mais explosiva que a própria BTC. Esse é o principal aspecto dessa pernada parabólica da BTC em direção a 100 mil dólares. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, desde aquele pump até 73777, que gerou a acumulação da onda 4, a BTC nas próximas semanas vai ostentar um padrão de alta que vai assustar muita gente. Esqueçam os Cavaleiros do Apocalipse. Na verdade, toda a novela de todos os ciclos anteriores que todo o mimimi que acabou antecedendo grandes pernadas parabólicas acabou ostentando o mesmo padrão de FUD, a questão da MTGOX semana passada, a ameaça de despejar 75 mil BTCs.
No ciclo passado, houve uma série de foods com o mesmo viés de tentativa de desacreditar o mundo cripto. Agora é a MTGOX, a ameaça de transformar o Justin Sun no próximo CZ, o principal cofundador da Tron, onde mais de 80% dos tokens TRC20, mais de 80% dos tokens Tether, né, os dólares Tethers, transitam por meio de um token TRC20 na rede Tron. Agora tá esse outro food. Tudo isso guarda coerência com os ciclos anteriores. Tentativa de imposição de medo, tentativa de criação de um ambiente de incerteza. Todo esse mimimi acaba antecedendo um grande movimento parabólico para a BTC. Só que nessa pernada, as altcoins vão ostentar um desempenho muitíssimo superior que o desempenho da BTC. Então é uma absoluta insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto num momento como esse, onde as altcoins vão bater numa primeira pernada 2 tri, agora está em 1,13 tri. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Eu vou repetir, quem não está embarcado ou quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, porque eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno nesse ciclo. Olhem o gráfico de 6 horas, vejam o gráfico diário, aquela nossa acumulação triangularizada tá explodindo pra cima. A BTC mal conseguiu perder a mediana do canal de Keltner. Os Cavaleiros do Apocalipse e os pseudo-analistas criptográficos, eles não entendem que um ativo que ora transita por cima do canal de Keltner, ora pela banda superior, obviamente ostenta um viés de alta. Na projeção, a nebulosidade esverdeada não para de ganhar espessura. E na Seara Fática, movimentos de Bitcoin da MTGOX não vão causar pressão de venda. O administrador judicial da MTGOX, ele reportou que as mais de 138 mil BTCs que foram transferidas de um public address para outro, todos os addresses pertencem à administradora judicial da MTGOX. A empresa de análises e pesquisas on-chain, a CryptoQuant, confirmou que todos esses public addresses que receberam as 138 mil BTCs da MTGOX, da falida MTGOX, pertencem estão sob a custódia do administrador judicial. Para quem não sabe, a MTGOX foi o maior evento de hacker contra uma CeFi, contra uma exchange da história do mundo cripto. Era uma exchange japonesa que em 2014 teve drenados mais de 304 mil BTCs, uma coisa assim. Só que eles, depois desse hackeamento, obviamente a CeFi, a MTGOX faliu. Só que mesmo com toda essa drenagem de mais de 300 mil BTCs, eles ainda ficaram com 200 mil BTCs e paulatinamente, a cada ciclo, desde então, eles promovem uma distribuição de recursos para os credores, que eram os clientes da MTGOX. E eles ainda possuem 138 mil BTCs, o que dá mais ou menos 8 bilhões de dólares. Enfim, e a criptografia não pode ser regulamentada pelos atuais reguladores financeiros norte-americanos, como a SEC e a CFTC, o regulador bancário. Essa reportagem aqui, de hoje, na CoinDesk, dá conta de que o caráter mutante e absolutamente volátil dos criptoativos, que não guarda nenhuma correlação com os ativos atuais do mundo TradeFi, essa natureza mutante, essa natureza em muitos aspectos que ostentam um caráter de títulos ao portador, porque há um claro anonimato em boa parte dos ambientes, dos ecossistemas da Web3. Esse caráter exige um órgão regulatório específico para as altcoins, para o mundo cripto, para a BTC, já que os ativos criptográficos em nada se confundem com os ativos do mundo TradeFi. Primeiro, porque eles não podem ser considerados securities. É um erro dizer que a ETH paga dividendos, justamente porque o gás
gasto na rede e que remunera os nodes de validação, que por sua vez remunera os Ethers em stake, não podem ser comparados aos dividendos pagos em favor de quem tem uma ação da Nvidia ou da Microsoft. São situações absolutamente díspares. O próprio market cap das redes não é passível de ser calculado como o market cap de uma corporação empresarial, como uma Big Tech, como uma Nvidia. A técnica contábil de fluxo de caixa descontado não se aplica às redes. Não é passível valorar uma rede Ethereum com base no fluxo de caixa descontado. Até porque o gás gasto no ecossistema em nada se compara à receita bruta ou ao faturamento de uma corporação empresarial. São realidades absolutamente distintas e é uma realidade que necessita de um regulador distinto também. Essa reportagem está espetacular. E as exchanges promoveram uma drenagem absolutamente recorde de ETH. 3 bilhões de Ethers foram drenados das Cephais nos últimos 7 dias. O que isso significa? Que vai faltar ETH. Aí eu volto para aquele gráfico em que eu reportei aos senhores que as divisas fiat soberanas, os dólares, os euros, os francos suíços, eles chegam no mundo cripto pela BTC. Não é à toa que a Bitcoin já rompeu a máxima do último ciclo. Num segundo momento, a grana vai para as super large caps, no caso agora a ETH. Depois essa grana faz explodir o market cap das middle caps e das small caps. Por isso, eu insisto com os senhores que, diante dessa movimentação da dominância que vai desabar e dessa movimentação do market cap das altcoins que vai explodir, é uma absoluta insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a gente morre e não vê tudo. FMI critica os Estados Unidos por terem criado uma dívida absolutamente impagável e insustentável. E agora é o FMI que está dizendo: os Estados Unidos estão sim numa espiral da morte. Nem se o PIB americano ficar 10 anos subindo 10% ao ano, o americano não vai ser capaz de pagar os mais de 36 trilhões de dólares, ainda mais com o PIB estagnado, indo para a recessão de 20 e poucos, 22 ou 23 tri. Ou seja, os Estados Unidos, é impressionante a velocidade da argentinização norte-americana. Não há outra palavra capaz de aglutinar o que está em termos de significado, o que está acontecendo com os Estados Unidos. É uma verdadeira argentinização das contas públicas norte-americanas. E a tão esperada missão tripulada da Boeing para o espaço foi abortada de novo. A Boeing tinha programado o lançamento da Starliner para 5 de junho, hoje é dia 3 de junho, e foi adiada por problemas técnicos. E o México está em vias de transformar a Cláudia Sheinbaum na primeira mulher presidente do México. As pesquisas de boca de urna dão conta de uma vitória absolutamente esmagadora, uma eleição marcada por extrema violência, mas que está conduzindo Cláudia Sheinbaum, a primeira mulher presidente do México. Gente, nesse cenário apocalíptico Mad Max, a BTC agora só vai parar em 72 mil dólares. Lá no nosso gráfico de 6 horas ela vai bater em 72. Pode dar um recuo, mas é provável que depois da primeira, segunda, terceira, quarta, já é a quinta tentativa, a gente não vai encontrar tantas ordens de vendas assim. E como o RSI estocástico ainda tem bastante gordura para queimar, subindo para os quadrantes mais tópicos, é possível que rompa. Daqui a pouco eu volto com ADA, Polkadot, Kusama, Agix, Matic, Avax, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.